Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o Tio Aguiar e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre testes de integração. Você vai ver aí no vídeo, no decorrer do vídeo, que no início a gente vai falar um pouquinho, dar um pouco dos conceitos, dos trade-offs de se implementar um teste de integração. Quando a gente precisa fazer isso, tá? Então preste atenção nesses conceitos, eu vou explanar um pouco mais. Eu falei bastante sobre isso há algum tempo atrás no Recrutatec em Curitiba e decidi fazer esse vídeo para dar mais detalhes, mais informações, para que você possa tirar pleno proveito e começar com o pé direito a desenvolver os seus testes de integração. Esse vídeo ele está subdividido em partes, o início, a parte mais conceitual, depois o hands-on. O hands-on a gente vai fazer separado, com o setup do projeto, depois a gente vai ver como que a gente implementa cada parte ali do nosso teste, que é fazendo os arranges do teste de integração, o act, os passos ali que eu faço, que eu preciso fazer ali no meu act, e os asserts. E em seguida a gente vai debugar e vai ver a cada ponto ali do nosso código, validar os dados ali no banco de dados, ver se está tudo gravando, gerando os dados, as informações corretas, tá? Então a gente vai observar isso a partir desse vídeo, então vem com o tio e acompanha aí a nossa talk aí sobre o teste de integração. Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o Tio Aguiar e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre testes de integração com Docker. Então, para você que ainda não me conhece, eu sou o Tio Aguiar, sou instrutor, especialista em desenvolvimento de software. Eu trabalho numa das maiores edtechs do Brasil, uma das marcas que eu atuo é o Sistema Positivo de Ensino, mas também tem outras como SAI, COC, SAS, e contribuo ali no meu time, em ajudar novas pessoas desenvolvedoras a iniciar a sua carreira com o pé direito. E eu quero ajudar você também a fazer o mesmo. E para você começar com o pé direito aí no que diz respeito a testes, eu estou repassando aqui uma palestra que eu fiz no Recrutatec, e a ideia é a gente aprender hoje sobre testes de integração. Mas o que são os testes de integração? Para que a gente entenda sobre testes de integração, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa entender sobre testes de unidade. Então, se você ainda não viu testes de unidade, eu vou deixar nos comentários aqui do link desse vídeo alguns vídeos que eu tenho que eu explico detalhadamente testes unitários com XUnit. Você pode acompanhar lá antes de você aprender sobre testes de integração. Acho muito importante você dar esse passo primeiro. Mas, quando a gente fala de testes, a maioria das pessoas está habituado com testes de unidade. E aí entra um pouquinho a nossa pirâmide de teste. Talvez você conheça aí, essa pirâmide de teste, onde nós, como desenvolvedores, investimos a maior parte do nosso esforço, podemos dizer até que 70% do nosso esforço, para escrever testes de unidade. Tá? Esses testes vão garantir que as nossas classes elas funcionem da maneira correta. E mesmo que haja futuramente uma refatoração dessas classes, os testes de unidade vai garantir que a nossa classe não quebre, não tenha problemas. Em seguida, a gente tem, no meio da pirâmide de teste, os testes de integração. Tá? Esses são testes que a gente precisa, talvez, investir 20% aí do nosso tempo e esforço para escrever esses testes. A gente vai entender o porquê que eles são importantes, tá? E por que ele a gente talvez não invista tanto esforço assim quanto a gente investe no teste de unidade. E os testes end-to-end é aquele que a gente faz lá na interface, Desde a interface valida um fluxo, um processo de usuário. Esse são testes que a gente investe aí 10% do nosso esforço. Por quê? Tem essa divisão de testes de unidade, a gente gasta 70% do esforço, integração 20% e end-to-end 10%. Aí no gráfico já deixa claro para a gente, que os testes de unidade eles são testes mais baratos e mais rápidos para serem executados. O teste de integração e o teste end-to-end, a gente já sobe o custo, porque código que a gente desenvolve é custo para manter e custo para escrever. Então ele vai ter um custo maior para a gente, porque ele requer um maior esforço, e é mais lento, porque esse processo de execução desse código ele é um pouco maior. Tá? Então por isso, é muito importante a gente entender essa pirâmide de teste para que a gente possa decidir quando a gente vai escrever um teste de integração, um teste end-to-end. Tá? Então vamos a alguns insights sobre os testes de integração. Os testes de integração é quando a gente testa todos os componentes, módulos de sistema de uma única vez. E aí ali a gente vai estar verificando se essa integração está funcionando do jeito que deveria funcionar. Tá? E pode ser utilizado para a gente testar dependências reais, dependências externas. Como assim? Tá? Vamos imaginar que o seu software faça uma integração com um web service, com
Vamos dizer que você faz uma integração, eu vou citar um exemplo que a gente tem, né? A gente tinha integração com um parceiro que criava meetings no Google Meeting, né? Então, essa integração, eu não tenho controle sobre ela. Então, eu posso ali no meu teste mocar ela ou não, tá? Então, a gente pode utilizar dependências externas reais ou mocar essas dependências externas durante o meu teste de integração, porque essas talvez eu não tenha tanto controle, tá? Agora, qual a diferença entre testes de integração e testes de unidade? Tá? O teste de unidade, a gente vai testar componentes individuais, funções, métodos, né? Uma classe em si, né? Nela, quando a gente tem uma dependência, sabe quando uma classe depende de outra, você tem que injetar ela ali no construtor? Então, nesse caso, a gente vai utilizar mocks e stubs, fakes, né? Dados fictícios ali, para você poder fazer o seu teste. Você executa o seu teste de forma isolada, você executa apenas daquela unidade e daquele método. E é fácil, bem mais fácil de implementar e mais barato. Agora, e o teste de integração? O teste de integração ele é um cenário mais amplo, né? Você vai ter que, por exemplo, você vai precisar de testar uma criação, né? Vamos imaginar no CRUD, né? Uma criação para depois você poder excluir, né? Ou você vai ter que ter o dado criado para você poder testar a exclusão, né? Então, tudo isso você vai testar a interação desses componentes, né? No momento que eu fiz um post, eu tenho que ver se o meu dado foi criado lá no banco de dados corretamente. Então, eu tenho que ver como que está a interação de um componente, né, tanto da classe que valida, da classe que faz a persistência no banco de dados e na classe que faz a leitura disso. Então, tudo isso eu valido no meu teste de integração. Então, eu utilizo dependências reais, como a gente mencionou, né, como um banco de dados mesmo, não é nada mocado. E é bem legal o teste de integração. Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Você tem um legado e você precisa refatorar esse legado para adequar ele, né, para talvez modernizar ali o código, deixar ele esse código de uma maneira até mais escalável ali para a galera do time. Você tem que melhorar, por assim dizer, aquele código para a galera do time poder mexer nisso melhor, tá? Então, quando você vai alterar o código sem mudar o comportamento, você vai precisar de um teste de integração para validar se todas aquelas alterações que você fez não modificou o comportamento da tua aplicação. Por isso, o teste de integração ele é mais complexo e mais caro. Você tem que olhar um pouco mais para o todo, tá? Então essa é a diferença entre um e outro. Agora, por que é importante? O teste de integração ele é importante porque ele contribui para a qualidade daquilo que a gente está entregando. A gente está, como por assim dizer, colocando uma camada a mais, né, na garantia da qualidade do teu teste. Previne também que ocorra erro de incompatibilidade, né? Imagine só, né? Uma classe, né, você testou ela isoladamente, mas quando ela é colocada junto com as outras, isso talvez pode gerar problema. Então você evita erros de incompatibilidade. Você consegue identificar mais rápido, precocemente ali, os erros, economizando tempo e recursos que você talvez teria que desprender para descobrir um determinado erro, né, que ocorre entre um componente e outro. E ajuda a garantir também que os requisitos funcionais de desempenho, confiabilidade, né, o seu código fica mais confiável, né, e aí você cumpre esse requisito funcional, tá bom? Agora, para a gente entender melhor, né, a diferença entre testes de integração e testes de unidade, vamos imaginar a seguinte coisa: músicos ensaiando. Como assim, né? Imagine lá, violinista, tocador de trompete, flautista, treinando, né, isoladamente. Eles podem ensaiar muito bem e tocar uma bela canção sozinho, né? Mas como vai ser quando eles tocarem em conjunto? Eles precisam ensaiar também, todo mundo junto, para ver se estão tocando aquela orquestra, né, de uma maneira organizada, sem causar problemas ali para um outro colega, né, que está tocando junto com ele. Então, assim, os músicos ensaiando separadamente são os nossos testes de unidade, né? Você escreve lá seus testes de unidade, eles funcionam muito bem, cada um no seu cantinho, mas como que eles devem se comportar juntos? Os testes de integração é como se todos eles ensaiassem juntos, tá? Então vamos ver aí agora no próximo slide, né, que os testes de unidade, né, são como esses nossos músicos ali. Vamos imaginar cada uma dessas camadas de apresentação, onde eu tenho a minha controller, a minha API, a aplicação que faz a orquestração, domain que faz as regras de negócio, tem uma camada de infraestrutura para persistência, broker. Tudo isso
funciona isoladamente e a gente escreve teste de unidade. O teste de integração, conforme a gente pode ver aí, né, ele está entre todas essas camadas e ele vai garantir que essas camadas elas se comuniquem da forma correta, tá bom? O que você precisa pensar agora sobre teste de integração? A gente tem que entender que ele tem os trade-offs, né? Eles não resolvem todos os problemas, né? Então você vai resolver um, mas pode gerar outros contras, né? Então quais são os prós e os contras do meu teste de integração? É o que a gente vai ver a partir de agora. Aí, olha, eu trouxe uma lista, né, de prós e contras. O pró, né, que permite que erro seja detectado precocemente, porque, né, como a gente mencionou para vocês, ele vai testar ali, validar os contratos de funcionamento de uma classe entre outra, de um serviço ou outro. Ele vai evitar que haja ruídos ali, né, entre os componentes do seu sistema. Então isso, consequentemente, melhora a qualidade e a confiança nas integrações desses componentes. Fornece segurança contra regressões de falhas. Imagine, né, que você tenha que refatorar algo, né, e você no passado resolveu o bug e agora refatorou, o bug voltou, né? Então, com o teste de integração, você evita que esse bug volte, né? E um pró do teste de integração é que você consegue colocar ele numa esteira de CI/CD, tá? Mas qual que é o contra? O contra é a complexidade. Para você escrever esse tipo de teste é bem mais complexo. Você vai levar um pouco mais tempo, né, do que você levaria com a escrita de teste de unidade, né? Então vai ter mais tempo, consequentemente mais recursos, né? Você vai investir uma carga cognitiva maior, tanto para criar como para manter esse código. Outro desafio é o gerenciamento de dependências. Tá? Você vai, por exemplo, você depende de banco de dados, você depende de um broker, você depende de um serviço externo. Então gerenciar essas dependências pode ser um desafio. E por ser um teste mais complexo para escrever, você não consegue cobrir aí linha por linha com um teste de integração. Então aí até um trade-off aí, né, mais um insight aqui, né, é que muitas das vezes você vai escrever teste de integração para coisas que vão fazer mais sentido para o negócio, né? Qual a importância daquela funcionalidade para o negócio. Por exemplo, talvez, né, você escrever um teste de integração para um simples cadastro não faça tanto sentido. Mas se você, por exemplo, tem algo que faz um faturamento, cálculo, ou talvez o carrinho de compras, uma conclusão de um pedido numa loja virtual, esses são coisas que fazem mais sentido para o negócio e que talvez você teria que escrever um teste de integração. Tá? Agora, desses desafios, a gente pode, vou voltar aqui no slide, ó, que um desafio, um contra é o gerenciamento da dependência. A gente pode mitigar isso no nosso teste de integração. É isso que eu quero mostrar agora, tá? Então vamos falar agora sobre essas dependências, tá? Quando a gente fala de dependências, você pode ter 3 cenários. Gerenciar essa dependência localmente, num ambiente compartilhado ou usando Docker, tá? E localmente a gente vai passar aqui alguns dos trade-offs, né, de se ter isso localmente. Você tem o controle do ambiente? Sim, tem, né? Porque está executando na tua máquina. Você às vezes vai precisar de um banco de dados, de um Kafka, de um RabbitMQ. Você consegue até mesmo com o Azurite simular ali o Azure, com o Local Stack simular a AWS na tua própria máquina. Tá? Muitos desses recursos na realidade, né? Então você consegue utilizar isso tudo no ambiente local para realizar o teu teste de integração. Mas por que ele não é previsível? Tá? Embora você tenha um controle do ambiente, se você esquecer qualquer sujeira, qualquer lixo lá no teu banco de dados, ele pode te dar um falso positivo. Então isso você perde imprevisibilidade do teu teste. Como está na sua máquina, você não consegue rodar isso na pipeline, você não consegue fazer a pipeline apontar para a tua máquina, né? Então isso também não é viável. Mas é mais simples, tá? Você está ali na tua máquina, é muito mais simples de você executar esse teste de integração ali local. E no ambiente compartilhado, então, talvez lá na nuvem, né, no teu provedor, pode ser AWS, Azure, né, você não tem o controle total do ambiente, né? Geralmente o pessoal cria ali na Azure ou na AWS um ambiente de homologação, tá? Um stage, e começa a trabalhar com os dados ali. Pode ser que alguém exclua algo que você está utilizando no teste, altere algo que você está utilizando no teste, o que torna o teu teste de integração imprevisível. Você consegue colocar ele na pipeline, apontando para esse ambiente compartilhado, e também é relativamente simples aí, né? Porque as dependências já estão criadas em algum local. Mas que eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Nesse do ambiente compartilhado, tenha muito cuidado, tá? Eu já vi casos que num teste de integração apontaram para esse ambiente compartilhado, só que trocaram lá a string de conexão e apontaram para o banco de produção. Resultado, droparam o banco de dados. Então, é algo que você, ao decidir usar um ambiente compartilhado, então você
pense bem nessa possibilidade, nesse risco que você corre, tá bom? Agora, por que com Docker, né? Talvez pareça, conforme a gente está vendo aí, parece ser um dos melhores do mundo, melhor cenário, né, do mundo aí, porque você tem controle do ambiente. Com Docker você consegue subir um container de um SQL Server, um Postgre, de um Rabbit, você consegue subir um container do local stack, né? Tudo isso você consegue fazer utilizando o Docker. E aí, o seu teste se torna mais previsível. Você sobe o container, você injeta ali os dados que você vai precisar, tanto no Rabbit como no seu banco de dados, e você consegue rodar isso no pipeline. Ele é simples, relativamente. Você vai ter que lidar com criação de container, você vai ter que lidar com outras coisas que na hora de você escrever o seu teste, tá? Então, tudo isso é algo que você pode usar para tomar suas decisões de como você vai gerenciar as dependências nos seus testes de integração. Tá? Então, vamos para o próximo slide aí agora. E a gente vai ter um hands-on, tá? A gente vai ver como que a gente vai implementar um teste de integração utilizando o Docker. O pacote que a gente vai usar aí, igual você pode ver, é o teste container. O teste container, ele tem se você olhar o repositório dele, né, ele tem uma dependência de um pacote de .NET que é o Docker. Ele, na verdade, abstrai algumas complexidades desse pacote de componentes do Docker.net, tá? E aí simplifica a implementação de containers para teste. Então, é uma biblioteca muito poderosa e útil para você realizar o teste container. Se você quiser ir mais a fundo, eu recomendo você aprender também sobre o Docker.net. Nós vamos utilizar uma aplicação, né, com .NET aí no nosso exemplo, e vamos utilizar o XUnit, tá? Pra gente... não é o X do Twitter, tá? Esse é o XUnit, tá? Então, nem é o framework de teste do Elon Musk. Então, você pode aí utilizar o XUnit para escrever o seu teste de integração com Docker. Vou falar um pouquinho sobre a aplicação que a gente vai fazer esse teste, tá? A aplicação é o Travel Expense, vou colocar o repositório aí nos links do vídeo, tá? E esse repositório, ele é uma aplicação bem próxima do que é o mundo real para mim ali dentro da empresa que eu trabalho, estilo de arquitetura que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Onde eu tenho uma camada de apresentação, uma camada de aplicação, onde faz a orquestração com as outras camadas de domínio, de infraestrutura, tá? Camada de domínio, que fica as regras de negócio, e a infraestrutura. Aí, nesse caso, eu tenho um RabbitMQ, tá? Que essa camada controla, e um banco SQL Server. Tá? E o que ele faz? Tá? Ele tem uma inclusão de viagem. Essa viagem ela tem o total das despesas relacionadas a ela. A cada despesa que eu vou incluindo, ele vai aumentando, né, o total dessas despesas na minha tabelinha de viagem. Eu tenho uma feature para aprovar e rejeitar essa despesa. Tá? E aí a justificativa da aprovação ou da rejeição. Ela utiliza o pattern de CQRS, eu tenho Command Handler, Query Handler, ele gera evento, por exemplo, a cada vez que eu aprovo, rejeito ou incluo uma despesa, ele gera eventos de domínios que são enviados para o Kafka, tá? Ou para o RabbitMQ, né? E eu tenho a minha entidade de domínio lá, a viagem modelada, né? É feita uma modelagem tática baseada no DDD. Você pode consultar todos esses detalhes do projeto. Qual é a finalidade aí que a gente tem, utilizando esse projeto, que a gente quer demonstrar aqui? Como ele tem várias camadas, com várias funcionalidades, né, em cada uma delas, a minha ideia é mostrar aqui para vocês que como que eu vou escrever um teste de integração garantindo que desde o momento que eu incluí, por exemplo, uma despesa, ela vai para o meu banco de dados, vai para minha fila no RabbitMQ e que ela totaliza a viagem corretamente. Isso eu vou mostrar para vocês criando o teste de integração. É o que nós vamos ver a partir de agora. Vou mostrar para vocês agora o projeto aqui no Visual Studio, Travel Expense. Esse projeto ele vai estar disponível para vocês aí, né, no GitHub. O meu GitHub é do Aguiar 281, tá? E você vai ter aqui o link está aí na descrição do vídeo, tá? Tá com todo o conteúdo desse projeto está aqui, inclusive os testes que a gente vai montar agora, tá? Então, primeiramente, né, como a gente havia explicado, eu tenho cada uma dessas bibliotecas aqui, a minha camadinha de aplicação, o core, que é um kernel compartilhado ali, né, entre essas camadas, para facilitar o desenvolvimento, tá? Eu tenho também o meu domain. O meu domain é onde está a minha entidade de domínio, que vai fazer sentido aí, né, com informações que fazem sentido para o negócio, validações de regra de negócio. Toda a complexidade do negócio é tratada aqui nessa camada de domínio. Eu tenho a minha infraestrutura, tá, que é a camada que vai fazer a persistência de dados e que vai lidar também com o RabbitMQ que tem na nossa aplicação. Repara aqui também que eu tenho a camada de aplicação,
né? Essa que faz aí a orquestração, e a camada de apresentação, que tem os meus endpoints. Tá? Eu desenvolvi ali esses endpoints, em vez de colocar no controller, como é muito comum, né? Eu já desenvolvi com a Minimal API. Então, esse é o nosso projeto, ele está aqui rodando, e aí agora a gente vai começar aí a olhar, né, como que ele funciona a partir de agora. Agora eu vou mostrar para vocês como que a nossa aplicação funciona, tá? Eu tenho 5 endpoints aqui principais, tá? Que é para gravar a viagem, para registrar uma despesa, ou seja, vai incluir uma despesa, para remover a despesa, um put, né, que eu vou modificar ali meu recurso, que é a despesa, vou aprovar ou rejeitar, tá? Então, esses são os meus principais endpoints aqui, que eu vou mostrar o funcionamento para vocês entenderem o que a gente precisa testar, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui o nosso endpoint de travels, né? Ou seja, eu vou cadastrar minha viagem. Eu vou cadastrar uma viagem para a França, visita VIP, o empregado é o Eduardo, né? E o funcionário é o Eduardo, a viagem vai ser no mês 10, dia 20 do 10 a 25 do 10, tá? Ela vai começar nesse período. Repare que ele vai cadastrar para mim, tá, essa viagem, retornou aqui para mim a viagem 1, de ID 1, e essa viagem foi cadastrada para o funcionário Eduardo, e tem a data de criação, mas eu não tenho nenhuma despesa informada. E também, por conta disso, né, o total da minha despesa está zerado. O que eu preciso fazer agora para começar a trabalhar aqui? Né? Vamos registrar uma despesa. Tá? Aqui eu vou registrar uma reserva no Hotel Bourbon, no valor de R$ 2.450,10, tá? No dia, só mudar a data aqui, no dia 10, a gente tinha colocado ali a data inicial, dia 20, vamos colocar também aqui, dia 20 do 10, né? Dia 20 do 10, e eu vou registrar aqui a minha despesa, tá? Repara que quando eu faço isso, repara que a gente fez o registro da viagem e o registro da despesa. A partir de agora, ele até me traz aqui, né, novamente, a viagem de volta. Deixa eu fazer aqui algo que faltou, né? Um get, para a gente pegar a viagem de ID 1. Tá? Vou pegar a viagem de ID 1. Repara que ele vai retornar para mim a viagem, olha, com a despesa, né, 2.450 está somado, e ele detalha qual é a despesa aqui para mim. Tá? Então, em cima disso, o que a gente viu até esse momento? Eu cadastrei a despesa e ele soma cada uma dessas despesas aqui na minha viagem. Eu vou cadastrar uma segunda despesa, tá? Agora eu vou cadastrar passagens aéreas, né? E aí, passagem primeira classe, e ela vai ser 1.450, tá? Deixa eu colocar aqui, ida e volta, tá? E vai ser para o dia 20, ok. Cadastrei a minha despesa, você vai ver que ele vai somar aqui, ó. Deixa eu colocar um valor redondo, né? Ele vai somar 1.500, vai dar 3.950,10, né? Vamos ver se é isso mesmo, se eu estou bom de matemática. Ele somou, né, o total da minha despesa aqui, eu posso até dar uma conferida aqui no get. Repare que, tá, ele vai estar, puxar aqui, ó, cadastrando isso no meu banco de dados, SQL Server, select asterisk from travels, né? Isso já é o padrãozinho mesmo que a gente tem para toda a aplicação, né? E expenses. Deixa eu mudar aqui o banco. Ok. E tá lá, gravou para mim tanto a viagem como a despesa, ela está no status de registrada, né? E onde mais a gente quer dar uma conferida para ver se foi tudo mesmo para o lugar certo, né? A gente tem aqui também o nosso RabbitMQ, tá? Repare que eu estou com tudo isso aqui, ó, no meu Docker local, né? Executando SQL Server, o Rabbit, e aí ele vai criar para mim, deixa eu ver, overview, tá, aqui, queues, desculpa. Tá vendo que ele já tem duas mensagens que foi registrada aqui na minha fila no evento de registrar a despesa, e eu tenho uma mensagem aqui na minha criação da viagem, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aprovar, vou fazer duas coisas, tá? Vou fazer a aprovação de uma despesa e a reprovação de outra, né? Primeira despesa que eu vou aprovar, tá vendo aqui, eu vou fazer um put, né, da viagem 1, despesa 1, tá? E vou aprovar aqui
E aqui o voucher 123XY, vou colocar aqui aprovado, reserva, hotel. O 1 é referente à reserva do hotel. Repare que, no momento que eu aprovar, ele vai mudar o status da minha viagem, da minha despesa, tá? Aqui ele vai mudar para approved e vai gerar um registro lá no meu banco de dados, tá? Como que eu posso ver se foi aprovado? Deixa eu duplicar aqui, fazer a mesma coisa aqui, expenses, e vou mostrar a expense 1, né? O resultado aqui, você pode ver que ele já modificou o status aqui para status 1, tá? Vamos ver aqui no meu banco de dados, né? A gente vai conseguir ver melhor, tá? Mas ele já foi para, primeiro mudou o status dela para aprovado. E repare que eu vou ter um evento na minha fila de aprovação. Vamos abrir aqui o nosso... Agora eu tenho um evento aqui no Approved Event, né? E eu agora vou reprovar vou reprovar que eu não posso dar para o meu funcionário uma viagem aqui de primeira classe, tá? Então eu vou fazer essa reprovação. Vamos lá, vou rejeitar, né? A despesa 1, tá? A viagem 1, despesa 2. E vamos ver aqui, revisar custo das passagens aéreas. Está acima do valor orçado. Beleza. Fiz a rejeição, tá vendo? Repare que agora, olha o meu banco de dados, está registrado, ele vai mudar para rejeitado. Foi rejeitado. E gerou uma fila, né? Ali, deixa eu abrir de volta, ele gerou um novo evento na minha fila de rejeitado. Isso é bom, né? Eu posso ter, por exemplo, um worker que vai ler essa fila e enviar um e-mail para a pessoa que recebeu aquela rejeição, né? Então eu preciso testar tudo isso de ponta a ponta. A gente está fazendo quase que um teste de integração manualmente, né? Então, validando se mudou, se mexeu, se mudou o valor, se criou o evento, se criou o registro do banco de dados. O teste de integração vai testar para a gente, vai fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, de forma automática. Aqui eu estou fazendo de uma forma manual. Olha, agora deixa eu voltar aqui no Get, vou ver lá a despesa 2. Ó. Repare que eu consigo, olhando aqui, que mudou o status, né, que criou o comentário que está acima do custo, mas eu preciso escrever um script de teste que vai validar tudo isso que a gente está fazendo manualmente. E é o que a gente vai começar a fazer no nosso projeto a partir de agora. Agora nós vamos começar a ver como vamos montar o nosso teste de integração, tá? Um padrão que eu costumo utilizar, que eu recomendo para você, que vale tanto para testes de integração quanto para testes de unidade, é você utilizar aqui esse padrão de criar, dar um add, solution folder, eu coloco a minha pasta de testes, tá? E lá dentro, na hora que eu vou criar também o meu projeto, eu vou dar um add, new project, eu vou criar um projeto, tá? Do tipo XUnit. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês, né, poderem visualizar melhor, né? Mas eu vou criar um projeto aqui do XUnit, e esse projeto do XUnit, tá, na hora que eu crio ele, tá vendo que eu tenho uma pastinha Source, SRC, né? Eu também faço essa separação aqui dentro do meu projeto, né, dos meus projetos o código da aplicação em si mesmo, né? E eu separo aqui, eu crio uma nova pasta chamada tests, né, para colocar, né, os meus testes de integração. Como que eu vou chamar esse meu projeto aqui? Né? Selecionei a pasta, né, meu projeto vai ser travel expense presentation. Eu vou testar a partir dos endpoints, integration tests. Integration tests, tá? Então esse vai ser o nome do meu projeto aqui, tá? Então vamos lá, do meu projeto de integração. .NET 7, vou dar um create, e aí ele vai criar para mim o meu projetinho de teste, tá? Com a using, meu global using aqui, né? E meu unit test aqui, uma classezinha padrão. Eu vou remover isso que eu não vou precisar, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso adicionar as dependências. No momento acho que ele está resolvendo aí, por isso que está aparecendo esse warning aqui, né? Mas eu vou adicionar aqui o projeto de presentation aqui, que é o que eu vou vincular, né? Ele aqui, adicionar a referência dele aqui no meu projeto. Tá? Feito isso, eu preciso... vou ter que dar um clean aqui, para ver se... Clean, joia.
Beleza, e dá um rebuild. Se para de aparecer essa mensagem de erro, tá? Rebuild. Aí está fazendo o restore. Show, deu algum problema aqui. Acho que agora vai. Dá um rebuild. Rebuild. É que ele demora um tempinho mesmo, tá? Feito o rebuild, adicionei o projeto, agora está funcionando normalmente. O que eu preciso fazer aqui? Adicionar as dependências que eu vou utilizar no meu teste, tá? Uma das dependências que eu acabei de adicionar foi do projeto do Travel Expense.presentation. E aí eu vou adicionar também, tá, no Nugget, né? Manage Nugget Packages. Eu vou adicionar para esse projeto um pacote chamado Test Containers, né? Eu mostrei isso no slide para vocês, né? O Test Container, ele tem a biblioteca padrão, né, a biblioteca base dele, que é o Test Containers, e para cada tipo de container que eu vou precisar, por exemplo, digamos que eu precisasse do Postgre, né, eu tenho aqui aqui nele, ó, o container de Postgre. Aqui eu já tenho o container do SQL Server. Então a nossa aplicação, vou ter que colocar o Test Container, vou instalar ele aqui, tá? Você pode fazer isso por linha de comando também, tá? Para mim, eu sou meio acomodado, gosto mais de usar a interface gráfica aqui. Aí eu tenho o SQL Server, Test Container, MS SQL, vou adicionar ele no meu projeto também, tá? E vou adicionar também, ó, eu tenho Redis, né? Eu tenho MongoDB, tenho Kafka, vou adicionar para outra dependência nossa, que é o RabbitMQ. Então, feito esses passos, eu vou ter tudo aquilo que eu preciso para criar o meu teste de integração e utilizar os containers das dependências do meu projeto, tá? Então aí eu tenho isso instalado. Algo importante aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá? Você tem aqui, ó, o Test Container, que é o site, né, dessa biblioteca. Algo que é legal você ficar sabendo, tá? A gente tem ele para .NET, ele tá até dando um exemplo, tem a documentação Get Started, para você ver como que funciona. E o que é legal aqui? Eu queria destacar esse ponto aqui, que a gente tem uma infinidade de linguagens que você pode utilizar com Test Container também, tá? Eu, por exemplo, utilizo a biblioteca do Java para uma aplicação de back-end Kotlin, que também desenvolve o mesmo estilo de teste de integração. Outra coisa que eu queria trazer aqui para você, ó. Olha quantos tipos de container você pode criar. Você tem do Azure, o Postgre, o Kafka, o MongoDB. Você tem vários que você pode utilizar, tá, para poder criar aí os teus containers da maneira que você precisar, tá? Então, é uma biblioteca completa que eu recomendo você fazer um bom uso dela, tá? E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Agora que a gente já tem tudo instalado, o nosso primeiro passo aqui é começar a desenvolver o nosso teste, tá? A gente criou aí o nosso projetinho de Integration Tests, tá? E o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: a gente tem que olhar para o que eu quero testar, né? Como a gente mencionou, não vou fazer o teste de tudo, né? Por exemplo, uma coisa que já vou tirar daqui do nosso contexto, da necessidade de fazer talvez para o negócio não faz tanto sentido a criação da viagem, mas o que faz sentido ali? A criação da despesa, a aprovação e a rejeição é algo que eu quero testar, né? Então aqui no meu Travel Endpoints, né, eu tenho aqui, olha, o meu post para gravar a viagem, para obter ela por IG, o meu GET, né, e eu tenho o post da despesa e também o put, né, que é a aprovação e a rejeição da despesa. São esses três endpoints que a gente quer testar e validar para ver se tudo vai estar funcionando, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então vamos começar, né? Vamos imaginar ali o teste de unidade, você vai criar uma classe de testes, né? Então, eu geralmente, por padrão, crio ali o meu Travel Endpoints Tests, tá? E é o que eu vou fazer aqui no nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai dar um add new item class, tá? Vou colocar aqui, eu copiei até o nome lá para facilitar, né? Travel Endpoint.tests. Beleza, criei a minha classe, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Bom, lembra que a gente precisava de ter as nossas dependências? Quais são as dependências do nosso projeto? Vamos ver aqui, olha. Repara que eu tenho aqui esse projeto, deve ser interessante você dar uma olhadinha, né? Na pastinha dele. Deixa eu abrir aqui, Open
folder em Explorer. Vai abrir aqui o meu Explorer, né? Deixa eu voltar aqui. Ele tem um Docker Compose. Deixa eu abrir para cá. Esse Docker Compose, repare que ele tem um RabbitMQ, né? Um container de RabbitMQ e um container também de SQL Server, tá? Uma imagem de SQL Server. Essas são as minhas dependências que está aqui, ó. O SQL Server e o RabbitMQ. Agora eu vou até parar, como a gente vai começar a precisar das dependências, eu vou parar essa, né, que seria, por assim dizer, o meu ambiente de desenvolvimento aqui, né? Eu vou parar esses containers para garantir de que na hora do meu teste ele não aponte aqui para esses containers. Esse container não é o que eu quero utilizar no meu teste, ok? Beleza, parei. E o passo agora, né, então, é começar a criar mesmo, né, os nossos testes de endpoint. Digamos que eu preciso do meu container, que são, né, SQL Server e RabbitMQ. Eu preciso chamar ele de algum lugar. Será que é aqui do meu teste? Bom, talvez alguém, né, colocaria ali private, read only. Aí eu vou chamar o meu container do SQL Server aqui, tá? MSSQL container. Tá? Eu vou tentar fazer isso aqui. E vai ser o tipo MSSQL container, MSSQL container. Como que eu vou utilizar esse container do SQL? Está vendo que ele já até importou aqui, né? Deu user no test container. Existe uma classe chamada MSSQL container builder. Tá? Então eu vou dar um new nela. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Deixa eu olhar para minha cola, que aí facilita um pouquinho mais. MSSQL builder, tá? Então eu vou pegar, dar um build nesse cara. Repare que ele tem um método build que ele vai criar uma instância do container. Mas olha que interessante que a gente tem aqui, aproveitar para mostrar isso. Eu tenho aqui o if entry point, environment, tá vendo? Eu posso setar aqui uma variável de ambiente. Eu posso também sinalizar aqui o if image, né? Ou seja, eu vou dizer qual que é a imagem que esse meu container que eu quero que ele build. Então ele é bem completinho. É como se você fosse aqui, né, através da linha de código que a gente está montando aqui, é como se você fosse criar esse Docker Compose aqui, onde eu defino lá a porta, a imagem, variável de ambiente. Eu consigo fazer tudo com essa classe MSSQL Builder. Por exemplo, a gente também vai lidar com RabbitMQ. Eu também posso fazer a mesma coisa. Porém, tá, quando você dá um build, você encarrega para o builder fazer tudo isso automático. Como assim? Tá? Automaticamente ele vai pegar a última versão da imagem do SQL Server, ele vai definir a porta que ele encontrar disponível. Vamos imaginar que você está rodando pipeline e alguma outra coisa está usando a porta 1433. Ele vai tentar uma porta disponível para utilizar aí no seu container. Tá? Ele já vai setar essas variáveis de ambiente padrão, você não vai precisar se preocupar com isso. Tá? Como, por exemplo, a senha do SA. Tá? Isso tudo ele vai fazer por padrão. Então, quando você faz o MSSQL builder.build, ele simplesmente faz isso automático para você. Tá? Agora, vamos lá. Nós vamos colocar aqui fact, né? Public, vou colocar agora, void, né? Vou colocar aqui simplesmente meu teste, tá? Meu teste. Vamos imaginar meu teste 1. Tá? Vamos imaginar que aqui eu testei um endpoint. Vou criar aqui de novo o meu teste 2, né? E testar outro endpoint aqui dentro desse método. Se você já conhece bem como funciona o XUnit, teste de unidade, você vai saber que toda vez que eu inicializo a minha classe, tá? toda vez que eu começo o meu teste, ele sempre cria uma nova instância de Travel Endpoints. Ou seja, para o teste 1 ele criou uma nova instância, para o teste 2 ele criou uma nova instância. O que vai acontecer aqui? Para tantos quantos testes você tiver, ele vai criar um container. Ou seja, ele iria criar, nesse caso aqui, 2 vezes o container do SQL Server. Imagine fazer esse processo para mais métodos. O nosso teste ficaria gigante. Então, qual é a solução que a gente tem para evitar esse tipo de coisa? A gente precisa implementar uma fixture para evitar que ele faça a criação do container toda vez que meu teste for iniciado. É o que a gente vai começar a ver a partir de agora.
Muito bem, pessoal. Então nós vamos agora ver que ter que descartar, né, isso aqui, esse código que a gente gerou, que foi apenas para ilustrar uma necessidade que a gente tinha de criar uma fixture. Para a gente criar uma fixture, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova classe, tá? Vou dar uma dd new class, né? E eu vou chamar ela de travel expense web application factory. É isso mesmo? É, isso mesmo. Travel expense web application factory. Essa minha fixture, eu vou fazer ela, vou criar ela, tá? Herdando de uma web application factory. Essa web application factory, ela tem uma finalidade, essa classe, tá? Ela é uma classe que tem um tipo genérico, né? E qual é a finalidade dela? Repare que eu tenho aqui, eu posso instalar, né? Deixa eu abrir aqui o Zoom Meet para vocês verem melhor, né? Nessa classe, ó, que a gente tem aqui, que eu vou precisar de instalar o package microsoft.aspnetcore.mvc.test. Essa classe, ela facilita a minha vida, porque ela vai criar em memória um servidor, tá? Um servidor web, como se fosse lá um Kestrel da vida, né? Ela vai criar um servidor web em memória, que vai permitir que eu suba esse servidor, tá? E que esse servidor, ele possa ser utilizado ali. Deixa eu ver algum probleminha, deixa eu ver. Acho que agora foi isso. Que esse servidor eu possa iniciar ele e apontar esse meu servidor para as connections strings do meu container. Então isso vai facilitar a minha vida, tá? Por quê? Lembra o que a gente vai testar? A gente vai testar os endpoints do nosso mínimo API, que está aqui na nossa classe Travel Endpoints, tá? Se fosse o controller, da mesma forma, então ele vai iniciar um servidorzinho em memória para a gente poder, então, enviar ali para esses endpoints que a gente quer fazer o teste de integração os dados necessários, tá? Então vamos lá, começamos aqui, né? Criamos a nossa classe herdando da Web Application Factory. O que mais que eu preciso, tá? Eu preciso implementar o WeAsync, não, Disposable não, Lifetime, tá? O WeAsync Lifetime. Eu preciso implementar os métodos de initialize async e o dispose async. Para quê? Lembra que a gente comentou que eu preciso iniciar o meu container, né? E ele vai fazer isso apenas uma vez. Quando? Tá? Quando ele instanciar a minha fixture. Então, quando começar o meu conjunto de teste, meu teste lá vai ter 10 métodos que eu vou testar, ele vai criar o container apenas uma vez. E onde? No initialize async. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou copiar aqui, né, para facilitar e colar aqui e explicar essas linhas. Eu preciso ter 2 containers aqui no meu código, tá? Que é o container do SQL Server, tá vendo que eu mostrei anteriormente, né? Eu dou um MSSQL Builder e dou um build nesse container. Também do RabbitMQ eu faço isso e buildo esse container aqui com um tipo read only, tá? E o que mais que eu preciso fazer? Bom, toda aplicação ela tem um service, um container de injeção de dependência, que é o nosso service, é uma coleção, né? Que é os nossos services lá que o .NET usa, tá? o ASP.NET usa. Eu vou ter que fazer uma modificação nisso, né? Para que aqui nesse momento na minha fixture. Primeiro eu tenho que inicializar o container, depois eu tenho que configurar o meu web service com a string de conexão do SQL Server e do RabbitMQ. É o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. O primeiro passo aqui, primeira coisa que nós vamos fazer é iniciar o nosso banco de dados, tá? Então, repare que eu vou tirar, né, aqui a nossa sessão, né, colocar ele como assíncrono, e aqui, ó, eu vou colocar await, né, SQL Server Container, tá? SQL Server Container ponto start async. Ou seja, ele vai subir um container do SQL Server. Eu vou fazer a mesma coisa, tá, para o RabbitMQ. Tá? Ele vai inicializar um container do RabbitMQ. Em seguida, o que mais que eu preciso fazer? Tá? Eu vou precisar parar esses containers lá no meu dispose. Ou seja, quando ele liberar essa fixture da memória, ele tem que parar o meu container. Então eu faço aqui um método para que o meu SQL Server Container ele pare aqui a nossa aplicação, tá? SQL Server Container ponto stop async, tá? Então ele vai parar para mim o container. Da mesma forma, tá? Eu vou fazer com o RabbitMQ, né? Ele vai parar esse container para mim. Com isso eu garanto que meu container seja inicializado e parado apenas uma vez quando ele for fazer o nosso teste de integração.
Agora a gente tem que fazer que essa fixture funcione como um web service, tá? E para isso eu tenho que configurar ela. Da mesma forma que quando eu tenho uma aplicação lá em produção, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, na minha injeção de dependência, o dbContext, passar a connection string, também, no meu caso aqui, um Rabbit configuration para passar a connection string do meu RabbitMQ, eu configuro, né, eu faço a injeção de dependência para que a aplicação pegue essa string de conexão e conecte no meu banco, conecte no meu RabbitMQ. Eu vou precisar fazer a mesma coisa agora na minha fixture. Só que isso, quando eu inicio o programa aqui, ó, você pode ver, quando eu estou inicializando o programa, tá vendo? Eu estou dando uma ADD infraestrutura, uma ADD application, para colocar no meu service collection as dependências da minha aplicação, as classes, as interfaces, né, que a minha aplicação depende. Então eu tenho que reconfigurar, no caso, o RabbitMQ e também reconfigurar o meu SQL Server apontando para o container que a gente acabou de criar aqui na Fixture. Vamos fazer isso, né? Como? O Web Application Factory ele tem um método de configuração e a gente vai precisar reescrever esse método, tá? Vou dar protected override configure webhost. Feito isso, olha, feito a minha configuração, eu vou ter que mexer nesse builder. O que a gente precisa fazer aqui, tá? Então lembra que a gente injetou as configurações do meu banco e do meu RabbitMQ por injeção de dependência. Eu vou ter que remover isso e adicionar novamente com as configurações do container. É o que a gente vai fazer agora. Builder, né? Builder. Configure services, né? Configure services. Né? E aí, deixa eu arrumar aqui. Builder, configure services. Eu vou então buscar, né? No meu container de injeção de dependência, minha service collection, na verdade, né? Eu vou buscar aqui o service descriptor, né? De cada uma das coisas que a gente precisa mudar, que seria o quê? O banco de dados e do RabbitMQ. Então, vamos lá, service descriptor, né? Vai estar nesse service descriptor, vou colocar como manuável e vou colocar db context options descriptor. Tá. Igual a services, né? Vou pegar no meu service collection, né? No service collection, só confirmar, no service collection, né? Vou pegar no single por default, eu vou pegar o serviço, né? Que é do tipo d.service type, do tipo que seja igual, deixa eu falar para facilitar aqui a apresentação, igual, igual, type of db, context options, e vou pegar aqui do meu travel expense db context, adicionou aqui, né? Então ele vai achar aqui para mim o service descriptor do que está do meu db context. Para quê, tá? Que eu vou pegar e fazer isso aqui, ó, services.remove e remover o meu db context. Deixa eu olhar aqui. Por isso. Tá, db context option. db context option. db context option descriptor. Eu removi ele aqui, tá? Deixa eu até colocar aqui uma interrogação para eu ter certeza que ele está ali dentro, tá? Beleza, eu removi ele, eu vou ter que adicionar ele novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou puxar aqui, ó, e fazer um add, tá? Novamente do meu db context, tá? Só que com uma diferença aqui, que eu teria que passar a connection string, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, get connection string o método que está no container. Ou seja, olha que legal, olha o poder do teste container, tá? Ele já me dá uma instância do container, ele já sobe isso no Docker, e essa classe também ela consegue me dar connection string baseado nas configurações que ele mesmo gera, de porta automaticamente, de senha. Então eu não tenho preocupação em gerenciar isso, sabe? E isso que é legal do nosso, que a gente pode perceber aqui do nosso container, né? Que é utilizar, que ele cria aqui com o teste container, tá? O próximo passo agora, eu vou fazer aqui para deixar tudo junto, né? Eu vou criar aqui o service descriptor, vou pegar agora o service descriptor da minha configuração do RabbitMQ, tá? Rabbit options descriptor é igual a services, tá? Ponto single order default, né? Fazer bem parecido com o que a gente tinha feito lá, né? Vou pegar o descriptor, d.service type igual type of
eu vou pegar aqui, eu quero o RabbitMQ Configuration. Né? Essa é uma classe que eu criei, tá? Não, aqui tá do teste container. Opa, deixa eu ver se eu tô pegando correto mesmo, né? Peraí, deixa eu conferir aqui. Aqui na infraestrutura, é o Rabbit Configuration, tá? Eu vou ter que alterar aqui o meu Rabbit Configuration, né? Isso mesmo, vamos voltar aqui. Opa. Rabbit Configuration, tá? Eu estou removendo aqui o meu set descriptor. Beleza, removi aqui o meu set descriptor. Eu peguei ele aqui para remover o set descriptor, né? E agora eu vou excluir ele aqui da minha lista. Feito isso, o próximo passo agora é jogar novamente uma configuração do meu RabbitMQ. Como, né? Repare que eu faço isso, dou um singleton, uma classe singleton com a connection string do meu RabbitMQ. Então vamos lá, né? Vamos fazer isso também. Olha aí, né? Feito dessa forma, em vez de eu pegar lá do meu web settings, né? Eu vou pegar também isso aqui, ó, do meu container, né? RabbitMQ container, ponto. Ele também tem o método get connection string. Com isso a gente resolve o nosso problema. Eu removi o que estava na aplicação original, né, tanto nas configurações do meu banco de dados, do meu DB Context, quanto também do RabbitMQ. E incluí novamente todas essas informações necessárias aqui, utilizando a connection string do meu container. Só que, né, ainda há mais coisas a ser feitas, né, e é o que a gente vai começar a olhar agora. Antes da gente passar para a implementação, propriamente dito, eu queria mostrar para vocês algo que eu percebi no decorrer da implementação dessa demo aqui que a gente está fazendo. Tá? Repare que eu vou começar a colocar aqui, já vou até executar um teste para vocês perceberem algumas coisas que a gente já consegue fazer ali com a Fixture. Tá? Então eu vou colocar aqui, né, que essa classe ela implementa o eClass Fixture, né? Travel Expense Web Application Factory. Então ele vai ter na minha classe de teste, né, uma Web Application Factory, tá? onde ele vai injetar isso por injeção de dependência. Private, tá? Private Travel Web Application Factory, Web Factory, né? Beleza, Web App Factory. Web App Factory. Repare que eu vou colocar aqui no meu construtor, né? No meu construtor, aí isso já até completou aqui para mim, né? Ele já injetou aqui no construtor e eu setei ali para a minha variável. Deixa eu colocar ela como read only, né? Read only. Isso vai fazer o quê, tá? E quando eu iniciar, lembrando, né, o comportamento padrão dos testes. Para cada método de teste, ele instancia essa classe Travel Endpoints, executa o método, mata aquela instância e cria uma nova instância, né? Então isso garante que o quê? Sempre quando ele injetar essa minha fixture, se eu tiver 5 métodos, ele não vai criar o container 5 vezes, ele vai criar apenas uma. É o que eu vou mostrar aqui no teste, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, fact, mais ou menos como a gente estava colocando, né? Public void meu teste 1. Public void meu teste 1. Opa, vou colocar aqui lá parênteses, fecha parênteses, beleza? Vou dar só um assert.true. Beleza? Só para gerar um teste fake aqui pra gente, tá? Vou fazer isso de novo, meu teste 2, tá? E vocês vão reparar que ele vai instanciar o container. Deixa eu abrir o Docker aqui, né? Para vocês verem o Docker Desktop. Né? E você vai ver que ele vai abrir... tá aberto aqui. Ele vai abrir, ó, aqueles que a gente tinha da aplicação vai estar parado, tá? Ele vai abrir o container aqui para mim, vai criar o container. Na verdade, 3, um da aplicação e 2 das minhas dependências. Mas ele vai fazer isso uma única vez, né? Embora eu vou ter 2 testes, ele vai fazer somente em um momento, tá? Vou mandar executar aqui o nosso teste. Aqui, o testes. Ele aqui não está debugando. Vamos ver aqui. Vou aproveitar e mostrar aqui. Ele vai subir ali o container, tá? Vamos esperar um pouquinho. Isso é um ponto interessante, é por isso que o teste, não tem nada que eu estou fazendo aí, mas o teste de integração ele já é mais demorado que o teste de unidade. Esse é um dos motivos, ó. Ele criou aqui um do SQL Server, no teste container, vai tentar criar agora do RabbitMQ. Criou do RabbitMQ. E ele faz isso apenas uma vez, tá? Eu vou colocar um breakpoint para vocês verem isso melhor, tá? Começou a executar, agora ele está matando os containers. Parou o banco, parou o Rabbit e já vai parar o da aplicação. Parou, né? Agora vamos colocar aqui o nosso... Vamos debugar mesmo esse teste. Debug. Ele vai parar lá e a gente vai olhando aqui a execução. Vai seguir, tá? Não se assuste. Vamos lá, parou aqui, parou aqui no meu
Cadê onde está o teste? Deixa eu achar aqui. Parou aqui no meu primeiro teste, ó. Você pode ver, ó, o container continua aqui. Vou dar um F5. Repare que ele não parou o container continua. Né? Esse é o benefício aí da Fixture, tá? E agora ele vai, agora sim, né, depois de executar todos os testes, é que ele vai matar o meu container. Né? Agora um detalhe que eu queria mostrar para vocês, deixa eu dar um quick watch aqui, e a gente vê um get connection string. Olha que interessante. Ó. Nesse caso ele já gera para mim, ó, a porta connection string. Repare que ele está conectando no banco master. Não, é o banco padrão da nossa aplicação, tá? Olha, gerou a senha, conforme a gente viu. Isso, existe uma forma de resolver, caso... Eu fiz muito porque eu achei melhor, né? Colocar o nome do banco de dados da minha aplicação. E eu vou te mostrar como que a gente resolve isso. Como que a gente cria um database específico, em vez de criar tabela, jogar registro lá no banco master, tá? É o que a gente vai ver a partir dos nossos próximos passos aqui, tá? Vou mandar continuar a execução do teste para ele parar o container, tá? E eu vou mostrar para vocês como resolver esse tipo de problema. Então, como que a gente resolve o problema do banco master, né? Uma das opções que a gente tem é utilizar um próprio recurso que o teste container fornece para um recurso específico ali para o container do SQL Server. Ele permite que você, ao inicializar, ou a qualquer momento, na verdade, né? Qualquer momento que você estiver executando o seu teste, ele executar um script no teu banco de dados. E como que a gente faz isso, tá? Então vamos lá. Aí no initialize async, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um await, tá? SQL server container.execScript async. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um comando de create database travel expense. Eu quero deixar padrão, né? Com o mesmo nome da minha aplicação. Porém, a connection string do banco ainda vai estar apontando para o banco master. Talvez eu não achei legal, tá? Então eu quero fazer com que ele aponte para o meu banco travel expense. Então o que eu precisei fazer, tá? Ali onde ele está, ele tem esse método get connection string. Eu vou criar um método privado aqui dentro, tá? Private. Eu vou chamar ele de, vai devolver uma string, tá? Get connection string. Até vamos melhorar aqui. Get database connection string. Acho que fica melhor, né? Que é o mais intuitivo. Connection string de quem, né? Então é do nosso database. E aí o que eu faço, tá? Olha que legal. Eu venho aqui, dou um return e faço só um replace, tá? Eu pego o container, pego a connection string, faço a replace da connection string para master, para minha própria connection string aqui, tá? E aí eu modifico esse método, tá? Onde ele está aqui mexendo no meu service descriptor, né? Eu vou modificar ele para chamar o get database connection string. Ele vai chamar esse método privado aqui e vai ajustar isso na inicialização do meu banco de dados. Só que a gente, não quer dizer que a gente já tem tá com tudo pronto para escrever os nossos testes de integração. Ainda não. Falta mais um ponto importante. Como eu vou escrever os dados de teste de integração, eu preciso já ter, por exemplo, se eu vou digamos que eu fosse excluir um dado, né? Eu preciso ter esse registro que eu preciso excluir. Vamos imaginar também outra coisa. A gente tem aquela aprovação e rejeição da despesa. Eu preciso ter esse registro lá no banco de dados para poder aprovar ou rejeitar. Então, o ideal, o mundo ideal, tá, é que eu já tenha esses dados pré-preparados em algum lugar. Então, para isso, eu vou criar um script de SQL Server aqui na minha aplicação, aqui no meu teste, para a gente poder fazer isso. Vamos lá, né? Então, clica com o botão direito aqui, você vai dar um add, tá? New item. Aqui acho que não tem nada de SQL Server, tá? Ele vai colocar aqui um XSD, mas mas você pode substituir a extensão como eu vou fazer aqui, tá? Aí ele grava no formato do SQL ali. Você vai colocar ali, ó, seed database, né? .sql, tá? Seed é para eu plantar ali, né? Colocar os dados iniciais do meu banco de dados que eu preciso para executar meu teste, tá? Eu vou colocar o arquivo aqui, dei um add, repare que ele vai criar, demorando um pouquinho, mas já vai criar. Criou o meu, pode apagar o conteúdo que está aqui, tá? Se ignora, só apague. E aí você já tem aí o seu script para a gente colocar no banco. Eu vou copiar e colar e explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui de uma forma mais fácil, tá? Repare aqui que a primeira coisa que eu vou fazer, vamos pensar novamente naquele esquema que a gente tem do nosso banco de dados, tá? Do nosso banco de dados, do nosso teste. Cada método do teste ele é executado separadamente e a ordem é aleatória.
Tá? Eu posso ter lá o meu teste 1, meu teste 2, meu teste 3, ele pode começar do 3, depois ir para o 1, depois executar o 2. Então eu nunca sei qual é a ordem do meu teste. Existem formas, existem meios ali com o XUnit de você ordenar seu teste. Mas eu acho que é mais garantido a gente fazer desse módulo que eu vou mostrar aqui para vocês. Cada vez que ele for executar um método do meu teste, o que eu faço? Tá? Eu deleto todas as despesas, deleto todas as viagens, desabilito o identity, tá? Eu defino uma data inicial, uma data final, tá? A gente vai entender por quê. Vou fazer a inserção da minha despesa, ou melhor, da minha viagem. Repare que eu coloquei aqui, né, a data inicial e a data final dela. Depois eu acrescento mais dias, incluo outra viagem, tá, no meu banco de teste aqui. Volto novamente a setar o identity da tabela Travel, né, e da tabela Expense, e incluo uma despesa vinculada, tá, à viagem 1, a viagem 2, perdão, tá vendo? Eu incluo uma despesa vinculada à viagem 2, tá? E depois eu acerto, né, os meus identities aqui, né, de 2 para Travels, que eu incluí 2 viagens, e uma para despesa. Então esse aqui, para cada teste que eu executar, eu sempre vou ter esse modelinho de dados, tá? E eu vou fazer as minhas validações em cima apenas, então, somente desses 3 registros, tá? Então vamos lá. Agora que eu criei o seed database, né, um ponto importante, ó, mexe nas properties dele, tá? No build action para content, tá? E aqui do not copy, a gente vai mudar para copy always, para ele sempre enviar esse script ali para o teu modelinho de teste, tá? Feito esses ajustes, o que a gente precisa olhar, né? Para onde a gente precisa olhar agora? Vamos voltar lá na nossa factory, tá? A gente precisa ter um método aqui dentro da minha factory, que é o seed database. Eu vou deixar esse método público. Ou seja, durante o meu teste, cada vez que eu for fazer o arrange, né, eu vou dar esse seed database aqui. Como, tá? Vamos lá. Public, vou escrever esse teste, async, task, seed database, né? E aí, o que eu vou fazer, tá? Aí usando os comandos de ADO, tá? Eu não vou nem escrever muito detalhadamente esses testes. Eu acredito que se você chegou até aqui, é porque você já conhece bastante dos conceitos aí de .NET, né? Eu simplesmente abro uma conexão, tá? Faço ele ler o meu arquivo seed database lá, tá? Que a gente acabou de criar, starto uma transação, crio um command, executo a query que está dentro daquele arquivo que a gente acabou de olhar em detalhes, tá? Mando executar esse script e dou um commit. É isso que ele precisa fazer a cada teste. Tendo tudo isso em mãos, a gente já tem tudo, ou quase tudo que a gente precisa para inicializar os nossos testes de integração. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, escrever os nossos testes de integração. Para a gente começar a escrever o nosso teste de integração, eu recomendo você agora lá no Solution Explorer, vamos no nosso Travel Endpoint Test, né? A gente vai apagar o que a gente colocou aqui, né? Que a gente não vai mais utilizar isso, pessoal, para a gente fazer um teste para ver como que estava o container, tá? Como que ele startava esse container. Agora a gente vai começar a escrever o nosso teste de fato, né? E o que eu quero testar? Eu quero testar que no momento de eu registrar, tá, uma despesa, ele cria corretamente no banco de dados e cria corretamente lá na minha fila do RabbitMQ. E é isso que a gente vai escrever agora, tá? Eu vou colocar o atributo fact, private, async, né? Async task, register, vou dar um nome, né? Expense, register expense should ou deve, né? Deveria criar, should be created, correto. Ok, então ele vai criar, né, ali a minha despesa, tá? E eu vou verificar se ele está fazendo isso corretamente. O que eu vou fazer, tá? No meu arrange, lembrando que a minha fixture, ela herda de Web Application Factory. Então ele vai gerar para mim uma aplicação web em memória, uma API em memória, e eu vou conseguir aqui, né, com essa classe, com os métodos que ele cria, já criar um web client, já com os endpoints configurados ali, para eu poder fazer a chamada dos métodos que eu preciso da minha API, tá? Então vamos lá, eu vou criar um HTTP client, tá? E ele vai ser chamado de client, vou colocar igual, como que eu faço isso, tá? Web Application Factory, eu vou usar o método createClient, tá? Então ele já cria o HTTP client com o meu host dessa aplicação de memória configurada nele, tá? Então basta eu passar qual é o método da minha API que eu quero testar, tá? A gente vai ver isso a partir de agora. Como parte do arrange, lembra que a gente na Factory fez aqui o seed database, tá? Então para iniciar o teste ele vai inicializar os dados ali do meu banco, tá? Então eu vou pegar aqui, dar um await Web Application Factory.seed database, tá?
Então ele vai fazer isso para mim. Depois eu vou criar, né? Repare que, vamos dar uma olhada lá no nosso endpoint, no Travel Endpoint. Repare que para eu criar, tá, eu criar uma despesa, ó, tá vendo? Eu vou acessar tem que acessar esse endpoint passando esse comando de registrar uma despesa, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou colocar aqui var command é igual a new register expense command, tá? E aí eu vou preencher as propriedades dele com os dados que eu quero, da despesa que eu quero registrar aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui, copiar e colar para ficar mais fácil, tá? Repare que é um registro de uma hospedagem hotel, 5 diárias, tá? No hotel Aston Suites, e o valor dessas 5 diárias, tá? Vou adicionar um dia a data atual, tá? Para pegar dentro do período ali da minha viagem, tá? E aí o que eu preciso fazer agora, tá? É como se eu fosse chamar qualquer endpoint por meio do HTTP client, eu vou ter que serializar isso, tá? Então eu vou colocar string body, né? O corpo da requisição igual JSON convert, né? Lá do Newtonsoft JSON, tá? Vou dar um serialize object e é o command. Então ele vai transformar isso aqui numa string. var string content, tá? New string content. Vou colocar aqui o body e vou encodar ele, né, para o TF8 e application JSON. Feito isso daí, agora sim eu vou começar o meu act, né? Vou começar a invocar ali o método que eu quero testar, tá? E como que a gente faz isso, tá? Eu vou pegar aqui, ó, var register response. Eu vou pegar a resposta da minha requisição, tá? Register response é igual a await ponto client ponto post async, tá? E eu vou enviar ali, ó, travels, né? Eu vou inserir essa despesa na viagem 1. O que é essa viagem 1, tá? Lembrando, lá no meu seed database, vou voltar aqui, é essa viagem que eu fiz a inserção, ela está até vazia, ela não tem despesa nenhuma, eu estou inserindo a primeira despesa nela, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso teste. A viagem 1, tá? E eu vou colocar aqui expenses, né? E mandar o string content que a gente serializou ali, tá? Feito isso, eu já vou ter a resposta aqui do meu endpoint, tá? Ele vai, se a gente olhar aqui no próprio endpoint, ó, ele responde com um command result, né? Passando os dados que um DTO, né? Travel DTO, que tem as informações do registro que eu acabei de criar, tá? Feito dessa forma, o que a gente precisa fazer agora? Eu preciso garantir de que o que eu criei lá no meu banco de dados, tá, esteja exatamente de acordo com os dados que eu mandei ele criar, com related to, description, value e mais. Lembra que a gente tem uma regra de negócio que a gente tem que tratar? Qual que é a regra de negócio, tá? Toda vez que eu acrescento uma despesa, ele vai somar na minha viagem, no valor total expenses ali, ele vai somar na minha viagem aquela despesa. Então, como que eu vou ter certeza de que aquilo que eu registrei, né, que o meu comando de registrar ali, fez tudo isso? Bom, uma maneira que a gente pode testar é fazer um get, tanto nas viagens, como também na despesa. É o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu vou pegar aqui, ó, você repare que no meu Travel Endpoints, eu tenho um get by ID da minha viagem. E aí eu posso ver se ele, na DTO, se ele vai ter somado normalmente. Por que eu faço isso? Porque ele já vai lá no meu banco de dados e confere isso, e devolve aqui no meu DTO. Então é uma maneira, né, de eu saber se todo o meu processo de inclusão funcionou corretamente. Então o que a gente vai ver aqui, ó, a gente vai chamar de travel response é igual a await client ponto get from JSON async, né? E ele vai retornar para mim o que, né? Vamos voltar lá para a gente ver. Ele retorna para mim um query result, né? Ele retorna um query result de travel DTO, tá? É isso que eu tenho que colocar aqui, query result de travel DTO. E o que ele vai fazer? Ele vai bater lá no endpoint de travels, né, no get pelo ID1. Feito isso, eu tenho como agora saber se ele somou corretamente, pegando essa resposta, se ele somou corretamente os totais. O que mais que eu preciso testar, tá? Eu preciso ver se ele registrou a despesa com as descrições, related to, data, valor igual, né? Igual ao que a gente mandou no comando. Então eu também preciso fazer um get, só que agora um get pelo ID da minha despesa, tá? Eu vou passar o Travel ID e o ID da despesa aqui. Como que eu vou fazer isso? Bem parecido com o que a gente fez nesse caso, tá? O Travel Response. Agora eu vou colocar expense response é igual a await
client.get from JSON async. Ele espera geralmente um query result, né? Query result. Isso é da minha própria aplicação, tá? Um expense DTO. E aí o que eu vou fazer? Vou passar travels /1 eu vou precisar concatenar com o ID, com o ID da viagem que eu acabei de criar, tá? Então travel /expenses. E aí eu vou fazer essa concatenação com uma interpolação de string, tá? Ponto data, ponto ID. Peraí que eu acho que eu tenho tudo. Ah tá, ponto expenses, vou copiar aqui para facilitar, tá? Ele vai pegar, como não tinha nenhuma, como ele tinha apenas uma despesa, tá? Eu estou fazendo pegar a primeira, né, e pegar o ID dela. Eu peguei a primeira despesa, essa que a gente incluiu, é a primeira despesa dessa viagem, tá? Então ele pega na resposta ali do Travel Response, tá? Esse cara aqui, que a gente mandou, e vai buscar o ID da minha despesa aqui para pegar e retornar no Expense Response, tá? Foi uma maneira que eu encontrei, tá? Para a gente garantir, né, que a viagem está sendo somada e a despesa está sendo criada de uma forma correta, tá? Agora, você deve lembrar que no nosso caso aqui, a gente precisa testar algo muito importante. Se, ao registrar a minha despesa, o evento de registro de despesa, lembra lá que ele gera, né, a gente mostrou a arquitetura do nosso projeto, ele gera um evento de despesa registrada lá no RabbitMQ. Eu preciso recuperar isso, tá? E aí agora um ponto que a gente precisa fazer uma pequena implementação lá na nossa factory, né, porque a gente não tem algo que escute a minha lista, né, do RabbitMQ. Então aqui na minha Travel Expense Web Application Factory, eu tenho que criar um client do RabbitMQ para poder escutar essa mensagem que eu acabei de enviar. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então nós vamos ter que mexer aqui na nossa factory e a gente precisa ter uma classe que vai ler para mim o RabbitMQ para validar se a minha mensagem chegou lá na fila, tá? O que eu preciso fazer? Bom, olhando na arquitetura do projeto, vocês vão ver que eu tenho uma interface, tá? Que é o IAMQP Client, tá? E eu vou chamar aqui de IAMQP Client, tá? E ele vai retornar para mim nessa minha classe o meu client do RabbitMQ, tá? RabbitMQ Client. Nessa classe, eu não vou mostrar aqui em detalhe, que não é o foco, tá? Mas a gente tem um método para retornar uma única mensagem da minha fila do RabbitMQ, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Private IAMQP Client RabbitMQ Client, que vai resolver o nosso problema com o teste, tá? Eu criei o método exclusivamente para esse teste, tá? Então isso é o que vai resolver o meu problema aqui, tá? No Initialize Async, né? Aproveitar que a gente sempre está utilizando isso para inicializar os nossos testes, eu vou dar um RabbitMQ Client é igual a new RabbitMQ Client, e nele eu vou passar um new Rabbit Configuration, tá? E nesse Rabbit Configuration eu vou pegar a URI que é do meu container, tá? De RabbitMQ container.getConnectionString, tá? Então com isso eu resolvo o meu problema de ler a fila, tá? Eu tenho aqui o meu AMPQ Client, tá? Que retorna essa instância aqui para mim, que ela é inicializada no Initialize, tá? E um ponto interessante, talvez seja interessante que logo depois que você concluir os testes aqui no Dispose, né, você pode também liberar esse RabbitMQ Client da memória, tá bom? Então, feito isso, tá? A gente vai voltar aqui para o nosso teste de integração, lá nos testes do endpoint. Agora sim, né, nesse momento eu vou recuperar o meu evento aqui da fila. Como que eu vou fazer isso, tá? Usando a nossa factory, né, a propriedade que a gente criou lá dentro dela, tá? Então a gente vai colocar aqui, vamos lá, var@event. Vou pegar aqui o meu web client factory.amqpclient. Eu tenho um método chamado listenFirst, tá? E ele retorna, eu defino o tipo, tá? Que é o expense registered event, tá? E nele eu vou dizer qual é o nome da fila que eu quero recuperar esse
esse evento, tá? É o mesmo nome da minha classe. Ok, deixa eu dar um ponto e vírgula aqui. Beleza, feito isso, eu já tenho tudo que eu preciso para começar a fazer os meus assets, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a escrever os nossos assets. Então chegou a hora de a gente validar tudo que a gente tem no teste, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nos assets é a gente ver, né? Dar um assert equal se o HTTP response, HTTP status code, perdão, HTTP status code, deixa eu ver se eu tenho que adicionar ele aqui, tem. Ele tem que ser uma resposta de creator, para qual, tá? Para o meu register response. Opa! Para o meu register response, eu vou pegar o status code dele, ele tem que ser igual creator, né? Para que ele funcione tudo normalmente. Lembrando, tá? A gente adicionou para uma despesa que estava zerada 2.550,65, tá? E a gente tem que ver, então, se a minha viagem acrescentou esse valor. Lembra que a gente foi lá no banco de dados, né, por meio do método GET, buscou essa viagem, tá? Esse DPO, e nele a gente vai verificar se o total ali, ó, o 2.550,65, está também no total da despesa. Se ele recuperou isso no banco, está perfeito, né? A gente validou esse ponto. Depois, o que eu preciso validar? Se tudo que eu mandei no comando para a minha despesa está realmente igual. Aí eu tenho que agora começar a validar o expense response. Como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar e colar, tá? Não vou ficar digitando linha por linha, mas vou mostrar para vocês. Ó. Eu vejo se no meu comando o related to está igual à resposta do expense response. Né? Ou seja, se tiver tudo igual, significa que ele gravou no banco e está respondendo para mim do jeito que eu quero, sempre quando der um get vai agir. Tá? O que mais que eu preciso validar? Eu preciso validar se o meu evento da fila vai estar com as informações exatamente igual que eu estou enviando no momento que eu registro o meu comando, eu registro a minha despesa. Então, olha só, também vou copiar e colar e mostrar para vocês aqui como que eu faço essa asserção. Eu pego o comando, lá, o related to, ele tem que ter o mesmo valor do meu evento. Né? Então, feito dessa forma, eu consigo garantir que no momento que eu registrei a minha despesa, eu tenho o resultado esperado. Então, a gente vai debugar aqui, ver isso na prática, para ver se realmente o teste de integração atinge o nosso objetivo, que é ver se todos esses componentes, né, a aplicação, que está na nossa API, o componente meu presentation, né, que é a minha API, a minha aplicação que faz a orquestração, a minha infraestrutura, se está gravando os dados no banco de dados e enviando para a fila, e a minha classe de domínio se está validando, se está fazendo realmente de acordo com as regras de negócio. Quando eu fizer isso, testar isso, eu testei praticamente a minha API de ponta a ponta, né, integrando todos os componentes delas juntos. Né? Não tem nada mocado aqui. Né? A gente tem ele testando como ela deveria funcionar no dia a dia, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar a debugar para a gente ver o resultado de tudo isso. Então vamos lá, vamos debugar. A gente vai ver aí como a gente vai fazer o debug do registro da despesa, tá? Repare que ele vai começar a inicializar os nossos containers, tá? O primeiro container que ele levanta é o da aplicação. Tá? O segundo container, a gente está vendo aí, é o do banco de dados, tá? E repare que ele colocou a porta 56924, não a porta padrão, tá? E em seguida ele cria o container do RabbitMQ, tá? O 56929. Aí sim ele vai começar então a executar o meu teste, tá? Ele criou ali os 3 containers, todas as dependências que a gente precisa, né, para realizar o nosso teste. Na linha 31 ele pega o HTTP Client do Web Factory e na 32 ele popula o banco de dados. A partir da linha 34 ele cria o nosso comando, serializa, tá, e começa a enviar por post, né, o registro da despesa. Depois ele recupera a viagem e a despesa para ver se os valores estão corretos e ele recupera também o evento no RabbitMQ. Repare que quando eu recupero o evento, até usando aí o AMQP Client, repare que ele vai estar conectado lá naquela portinha que a gente mencionou lá, 56929 para o RabbitMQ, ó. Tá vendo? Tentei aproximar aí para você poder ver, tá? Aí a gente está vendo que é o 56929, né? Ele pegou exatamente o que a gente precisa. Agora eu vou começar a fazer as asserções, tá? As asserções eu vou pegar as respostas do create, dos 2 gets e do evento e ver se está batendo com o meu comando, né? Se bateu, significa que todas as partes todos os meus componentes, né, do meu código, ele funcionou conforme deveria funcionar. No fim, ele começa a destruir os nossos containers no fim do teste, no comportamento esperado, tá? E assim a gente validou ali de ponta a ponta. Muito bem, galera, agora a gente vai ver rodando isso no pipeline, tá? Você pode aí, olha, rodar, você vê que eu estava testando tudo local, com o meu Docker local,
E vocês vão ver que eu consigo colocar isso no GitHub Actions para ele rodar lá no próprio GitHub, que vai fazer esse trabalho pra gente, tá? Olha que legal. Eu criei aqui dentro de uma pastinha, deixa eu até abrir aqui, tá? Deixa eu abrir a pasta que está no nosso projeto. Deixa eu colocar aqui, Open Container Folder. Abri minha pasta. Dentro dele vou criar uma pastinha GitHub, Workflows, talvez você já conheça isso. E o arquivo é esse integration testes.yaml, tá? E aqui ele tem os steps para instalar as dependências, buildar, restaurar, buildar e depois executar o meu teste, tá? Eu peguei isso bem fácil, peguei só umas dicas com alguns amigos aqui por conta do Work Directory e montei lá conforme a documentação do GitHub, tá? Então, assim, vamos lá. Na hora que eu faço um commit, tá? Faço aqui, na verdade, quando eu faço um push da minha branch, né? E ele vai rodar ali para mim o GitHub Actions e vai gerar o teste aqui para mim. É isso que a gente vai ver aqui, tá? Eu vou fazer simplesmente um teste aqui, colocar uma linha para poder alterar, tá? E aí a gente vai executar o nosso teste, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, integration test. Vou colocar aqui, vou colocar um comentário, tá? Só para ele rodar isso lá no pipeline. Beleza, vou criar uma nova branch, new branch, feature teste CI, tá bom? Beleza, criei meu teste CI. Ok, beleza. Vou fazer o commit dele. Exemplo, vídeo, que eu estou gravando aqui. Vou dar um commit em push. Foi, né? Agora vamos ver como que está isso lá no meu GitHub Actions. Vamos ver aqui, ó. Ele já vai começar a rodar ali pra gente, tá? Joia. Você pode ver que ele vai começar a fazer tudo isso, ele leva cerca de 2 minutos. Isso é um feedback legal que a gente pode dar com respeito a teste de integração, tá? Teste de integração, ele costuma ser mais demorado, tá? Então, por conta disso, ele vai naturalmente levar mais tempo, tá? Olha lá, ele está buildando aqui para mim, agora sim ele começa a executar o meu teste. E é legal que ele consegue, você vai vendo ele logar tudo aí do nosso teste, tá? Você consegue ir acompanhando ali até as queries que ele roda. Vamos observar aí, tá? Vou dar uma aceleradinha no vídeo para que vocês também não fiquem perdendo muito tempo. Olha que legal, né? Executou aqui o nosso teste, tá vendo? Opa, deixa eu voltar lá. Vamos achar aqui novamente. Ó. Mas ele executou o nosso teste e olha quanto log ele gera aí, né? E os testes passaram, tá? E muito bacana, né? A gente perceber, deixa eu passar aqui, bastante log. Ó, é muito bacana a gente perceber, né, que a gente conseguiu rodar ele na pipeline, ele gerou container na pipeline e fez aquilo que a gente queria, tá? Então você consegue colocar os testes de integração na sua pipeline. Muito bacana, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo e pode acompanhar aí qualquer novidade no canal aqui do Tio Aguiar. Um abraço e até a próxima, pessoal.